Paz e graça, Deus te abençoe. Hoje, 31 de dezembro, lembramos um ano de Páscoa e de eternidade de Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Um grande homem de Deus que pisou nessa terra, a qual tivemos a oportunidade, esta geração, de poder ter estado no seu governo e também no seu pontificado. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, você católico, você que não conhece quem foi Bento XVI, fique nesse vídeo até o final, porque você vai conhecer a grandeza do grande, o Magno, a quem como modelo eu tenho também para minha vida enquanto teólogo. Papa Bento XVI faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, depois de ter renunciado ao pontificado, fazendo algo à frente do seu tempo, depois de apenas um único Papa ter feito isso em 600 anos, quando ele renuncia à Cátedra de São Pedro, dizendo claramente que, olhando e perscrutando a sua consciência, havia, diante de Deus, escolhido renunciar ao pontificado. Bento XVI foi considerado e é considerado entre os teólogos na academia um dos maiores teólogos do século XXI e do século XX. Alemão, Papa Bento XVI, então, nascido em Marktl, em 16 de abril de 1927, e morreu no Vaticano dia 31 de dezembro. Ele foi Papa da Igreja Católica e Bispo de Roma de 19 de abril de 2005, sucedeu São João Paulo II, logo depois de sua morte, e permaneceu, né? E dia 28 de fevereiro de 2013, ele abdicou, ele oficializou sua abdicação, né? Ele foi autor de inúmeras obras e também se destacou no combate ao marxismo. Lembremos que Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, foi também um grande defensor da fé, porque foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, e ele combateu o marxismo, juntamente na época com São João Paulo II, e sobretudo a teologia da libertação. Foi Bento XVI que fez uma análise profunda, seja da realidade do marxismo cultural teológico dentro da realidade da igreja latino-americana e também dos perigos que a teologia da libertação trazia para a igreja. Bento XVI não a extinguiu enquanto cardeal e nem mesmo enquanto papa de tudo, mas indicou que a teologia da libertação, ela em si mesmo, ela tem como base já a sua errância, já erra no ponto de partida a partir do momento em que busca uma resposta para a sociedade do nosso tempo, mas tirando a presença e o transcendente do meio. Tem vários vídeos sobre isso, um dia eu vou tratar aqui no canal sobre a análise de Bento XVI a respeito da teologia da libertação. Mas o mais importante em tudo isso é que o Papa Bento XVI, ao longo da sua vida, ele passou pela guerra, ele teve que servir na época do nazismo, viveu no serviço militar, e ele foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé de 1981 até a sua eleição enquanto Papa. Na época, por um tempo, ele já tinha pedido, vamos dizer assim, a sua renúncia enquanto prefeito da Doutrina da Fé, mas São João Paulo II pediu que ele ficasse um pouco mais. Bento XVI, ele também foi aquele que silenciou Leonardo Boff, um grande expoente da teologia da libertação aqui no Brasil e também em todas as outras áreas, né? Bento XVI ensinou para nós tantas coisas a respeito da fé, a respeito da vida. Em 2005, ele foi então eleito Papa. E a sua frase linda, quando ele chega no parapeito do Vaticano com as mãozinhas assim, não sei se você vai lembrar, ele vai dizer o seguinte: queridos irmãos e irmãs, depois do grande Papa João Paulo II, os cardeais elegeram-me a mim, um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor,
O fato de o Senhor saber trabalhar e agir mesmo com instrumentos insuficientes me conforta. E acima de tudo me confio às suas orações. Na alegria do ressuscitado, confiastes na sua ajuda infalível, vamos em frente. O Senhor nos ajudará e Maria, sua Mãe Santíssima, estará do nosso lado. Obrigado. Esta foi a sua frase profunda, linda, e ele se chamou Bento justamente por causa de São Bento, que foi um grande padre da igreja, né? Nós podemos dizer, porque São Bento está ali no início, foi um dos fundadores do monaquismo ocidental, e foi também quem fundou e deu as bases da sociedade ocidental através da sua obra dos beneditinos. E Bento XVI explicou por que ele escolheu esse nome. Ele disse assim, ó: cheio de sentimentos de reverência e ação de graças, desejo falar do motivo pelo qual escolhi o nome Benedito. Em primeiro lugar, recordo o Papa Bento XV, que é aquele corajoso profeta da paz que guiou a igreja em tempos turbulentos de guerra. Nas suas pegadas coloco o meu ministério ao serviço da reconciliação e da concórdia entre os povos. Além disso, recordo São Bento da Núcia, co-padroeiro da Europa, cuja vida evoca as raízes cristãs da Europa. Peço-lhe que nos ajude a todos a manter firme a centralidade de Cristo na nossa vida cristã. Que Cristo esteja sempre em primeiro lugar nos nossos pensamentos e em nossas ações. Assim então, Bento XVI, ele pavimenta o seu pontificado. Bento XVI será o Papa que sofrerá muito, sobretudo pela crítica da imprensa, dos meios de comunicação. Acredito que nenhum Papa sofreu tanto como ele sofreu em fake news e desinformação. Foi colocado muitas vezes e pintado como um Papa intolerante, um Papa não simpático, um alemão duro, alguém como um inquisidor, e nada mais do que a mentira em relação a isso, porque Bento XVI era um amor de pessoa, um doce de pessoa. Só você olhar o modo como falava, o modo como agia. Sempre considerei já o cardeal Ratzinger um homem santo já em vida, pelo fato de como defendeu a fé da igreja e como, ao mesmo tempo, se posicionava diante de situações de crise da igreja. Bento XVI teve a capacidade muito grande, por exemplo, de dialogar com Hans King. E Hans King, que foi um grande teólogo, vamos dizer, teólogo progressista ali da Suíça, que até mesmo chegou a defender a eutanásia, defender toda a cultura de morte, enfim. Bento XVI dialogou com esse homem até o fim. Foi um padre conciliar. Bento XVI também esteve presente no Concílio Vaticano II. Enfim, teve uma carreira eclesial profunda, mas o mais importante em tudo isso, chegou no ápice do papado, se tornou o sumo pontífice da igreja, mas em 28 de fevereiro de 2013, ele renunciou. E ao renunciar o seu pontificado, ele, desde Gregório XII, né, que renunciou em 1415, aos 85 anos, depois de 318 dias, né? Bento XVI, então, ele fez uma mudança inesperada. E isso ruiu com todas as possibilidades, todo mundo ficou em choque. Até mesmo os cardeais mais próximos, o cardeal Tarcísio Bertone, que era próximo a ele, não sabia de tudo dessa renúncia de Bento XVI. E o comunicado que ele vai fazer é muito profundo. Ao mesmo tempo, quando ele se reúne com os cardeais, logo depois da sua renúncia, Bento XVI ele diz: entre vocês está o meu sucessor, o sucessor de Pedro. E eu já devoto a minha obediência e a minha filial devoção ao Papa que vocês irão eleger. Ali Bento XVI também pavimenta também toda a reforma da Cúria Romana. Sabemos que ele sofreu muito em relação a essa máquina de poder que muitas vezes a Cúria Romana criou-se. Diga-se de passagem o que está acontecendo nesse último tempo em relação a isso. E assim,
Acontece então naquele conclave a eleição de Papa Francisco. Ele vai morar no convento, né? Mater Ecclesia, dentro do Jardim do Vaticano, com um desejo de poder rezar pela igreja. Assim como Bento XVI, assim como São Bento da Núrcia, que renunciou aos poderes, renunciou a todas as pompas que podia ter, Bento XVI deu um exemplo profundo para nós. Ele terminou seus dias orando pela igreja e escrevendo. E eu quero ler para você o testamento do Papa Bento XVI. Toda vez que eu leio eu me emociono muito. Talvez você nunca tenha lido esse testamento do Papa. Eu quero que você fique até o final, porque agora eu vou ler e vou colocar algumas imagens do Papa aqui para você. Vamos lá. 23 de agosto de 2006. O meu testamento espiritual. Se a esta hora tardia da minha vida olho para trás, para as décadas que percorri, vejo, em primeiro lugar, quantas razões tenho para agradecer. Antes de mais nada, dou graças ao próprio Deus, dispensador de todas as boas dádivas, que me concedeu a vida e me orientou, através de vários momentos de confusão, reerguendo-me sempre cada vez que começava a escorregar e doando-me sempre de novo à luz do seu rosto. Em retrospectiva, vejo e compreendo que até as fases obscuras e cansativas deste caminho foram para minha salvação e que foi precisamente nelas que ele me guiou bem. Agradeço aos meus pais que me deram a vida num momento difícil e que, à custa de grandes sacrifícios, com o seu amor, me prepararam um magnífico lar que, como uma luz clara, ilumina todos os meus dias até hoje. A fé lúcida do meu pai ensinou-nos a nós filhos a acreditar e, como sinal indicador, foi sempre firme no meio de todas as minhas realizações científicas. A profunda devoção e a grande bondade de minha mãe representam uma herança pela qual nunca poderei agradecer-lhe o suficiente. A minha irmã assistiu-me durante décadas, abnegadamente e com carinho. O meu irmão, com a lucidez de seus juízos e a sua vigorosa determinação e serenidade de coração, sempre me preparou o caminho. Sem este seu contínuo preceder-me e acompanhar-me, eu não teria conseguido encontrar o caminho certo. Dou graças a Deus de coração pelos muitos amigos, homens e mulheres, que Ele sempre colocou ao meu lado, pelos colaboradores em todas as etapas do meu caminho, pelos mestres alunos que Ele me concedeu. Confio todo eles com gratidão à sua bondade, e quero dar graças ao Senhor pela minha bela pátria nos Alpes bávaros, onde sempre vi transparecer o esplendor do próprio Criador. Agradeço ao povo da minha pátria, porque nele experimentei sempre de novo a beleza da fé. Rezo a fim de que a nossa terra permaneça uma terra de fé e peço-vos, amados compatriotas, não vos deixeis desviar da fé. E por fim, dou graças a Deus por toda a beleza que pude experimentar em cada uma dessas etapas do meu caminho, mas especialmente em Roma e na Itália, que se tornou a minha segunda pátria. A todos aqueles aos quais de algum modo fiz uma afronta, de coração, peço perdão. Aquilo que eu disse antes aos meus compatriotas, digo agora a todos aqueles que na igreja foram confiados ao meu serviço. Permanecei firmes na fé. Não vos deixeis confundir. Muitas vezes parece que a ciência, por um lado, as ciências naturais, e por outro, a investigação histórica, em particular a exegese da Sagrada Escritura, é capaz de oferecer resultados irrefutáveis, em oposição à fé católica. Vivi as transformações das ciências naturais desde há muito tempo e pude constatar que, ao contrário, as certezas aparentes contra a fé desaparecem, demonstrando que não eram ciência, mas interpretações filosóficas, só aparentemente imputáveis à ciência. Assim, como de resto, é no diálogo com as ciências naturais que também a fé aprendeu a compreender o melhor limite do alcance de suas afirmações e, portanto, a sua especificidade. Há já 60 anos que acompanho o caminho da teologia
em particular das ciências bíblicas, e com a sucessão de várias gerações, vi desabar teses que pareciam inabaláveis, demonstrando que eram simples hipóteses. A geração liberal de Harnack, de Hülger, a geração existencialista de Boltzmann e a geração marxista. Vi e vejo que no emaranhado de hipóteses surgiu e sobressai novamente a sensatez da fé. Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e a Igreja, com todas as suas insuficiências, é verdadeiramente o seu corpo. Concluindo, peço humildemente, orai por mim, de tal modo que o Senhor, apesar de todos os meus pecados e insuficiências, me receba nas moradas eternas. A todos aqueles que me são confiados, dia após dia, dirijo de coração a minha prece. Papa Bento XVI. E hoje o Papa Francisco fez uma oração, fez uma declaração no Ângelus, quando ele falou que o pensamento ia para Bento XVI, onde ele falava, no apelo, o Papa diz assim: há um ano, o Papa Bento XVI concluía seu caminho terreno. Depois de ter servido a Igreja com amor e sabedoria, temos por ele tanto afeto, tanta gratidão, tanta admiração. Aí veja o que Francisco fala: do céu, então, nos abençoe Bento e nos acompanhe. Um aplauso para Bento XVI. Eu creio que, assim como Bento XVI, quando diz que o Senhor chamou um humilde servo da vinha, da sua vinha, para servir a Igreja, eu tenho certeza que o Papa Bento XVI, nesse momento, olha pela Igreja, olha por nós. Tenho certeza, ele que foi o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, diante da confusão que se alastrou a partir dessa orientação da doutrina da fé, eu tenho certeza que Bento XVI, que sempre defendeu a fé católica e também os valores da nossa doutrina, intercede pela Igreja. E tenho certeza que, ao terminar esse ano de 2023 e ao iniciar o ano de 2024, eu tenho certeza que, assim como Bento disse, no final das contas, várias hipóteses podem surgir, mas a fé, ela é intocável. A fé é inabalável. E mesmo a Igreja, muitas vezes insuficiente com seus pecados, com as suas oscilações, continua sendo o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, junto com você, eu peço nesse dia de hoje para que o Papa Bento XVI interceda por nós do céu. Talvez você diga: mas o Bento XVI não foi canonizado? Como que você está pedindo a intercessão dele? Particularmente eu peço, particularmente eu creio. E peço para que o anjo da guarda de Bento XVI, que é santo, o anjo é santo, fale para Bento XVI do amor que o professor Rafael Brito e que todos aqui do canal temos por ele. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Nós estamos aí já às vésperas do início do ano. Desejo um feliz ano novo para você, 2024, cheio da graça de Deus e da sua presença. Que o Senhor esteja contigo em todos os momentos.